Prontinho. Então, gente, hoje é a nossa última aula, né, de conteúdo. Amanhã vocês vão fazer a última atividade valendo 1,5 ponto, tá? E na segunda-feira é a provinha de vocês. Para iniciar a aula de hoje, a gente vai dar uma pincelada no que a gente viu ontem, né, dar uma relembrada e aí terminar o conteúdo dessa disciplina, tá? Então, ontem a gente começou falando aí sobre a contaminação radioativa, né? Eu falei para vocês, alertei vocês de que a contaminação radioativa não é uma área específica aí da galera que estuda radiologia, dos técnicos e dos tecnólogos, né? Por quê? Vocês, como técnicos de enfermagem ou enfermeiros, né, até mesmo os médicos, precisam entender um pouquinho sobre os riscos que correm aí em relação à radiação, né, por conta da área que vocês possam estar trabalhando, né? E aí iniciei também falando de um acidente que aconteceu no Brasil, o acidente radioativo de Goiânia, que foi com o Césio 137, né? E aí a gente falou aí sobre os materiais radioativos, que são elementos químicos, né, que podem vir de aparelhos de raio-x, de algum material, algum resíduo, né? Então a gente pode se contaminar aí, desde ficar exposto em uma sala de raio-x ou em alguma ficar exposto aí a algum material radioativo ou até mesmo se contaminar com algum resíduo radioativo na área da medicina nuclear, né, onde a gente vai aí tá injetando radiação no paciente e quem vai fazer, né, essa administração desse radiofármaco que a gente chama na radiologia no paciente é o técnico, né, ou o enfermeiro. E é uma composição radioativa onde a gente tem que estar tomando cuidado aí, né? Porque a gente vai estar manipulando um material que contém radiação, então a gente tem que conhecer os perigos que a gente está exposto, né? E com isso eu mostrei para vocês aí ontem alguns equipamentos de proteção, né? Os aventais, os protetores de gônadas, né? Mostrei para vocês aí o protetor de tireoide, o óculos e falei também do dosímetro, né? Falei para vocês que o dosímetro é um equipamento que a gente utiliza aí para medir a radiação que a gente pode estar aí pegando durante a nossa jornada de trabalho e após um mês é medido aí esse nível de radiação e caso a gente tenha, né, seja exposto aí a um nível de radiação superior àquele considerado saudável, vamos dizer assim, né, para nossa saúde, suportável aí para o nosso corpo, a gente vai ser afastado. E não é só o técnico, é todo mundo que trabalha lá exposto, né, à radiação. E além desse dosímetro, também dá para se medir o nível de exposição do ambiente, né? Então, a gente utiliza esse aparelho aí que a gente chama de contador de Geissmuller, né? Que vai fazer essa medição aí, tá? Tudo isso a gente viu ontem e hoje a gente está só dando uma pincelada. Aí também falamos sobre as barreiras, né? A gente falou ontem bem explicadinho sobre as barreiras que a gente utiliza no ambiente hospitalar, tá? Para poder aí impedir a contaminação. Então a gente falou sobre as luvas, lavagem das mãos, máscara, avental, óculos de proteção, que todos esses pontos aí estão diretamente ligados e são, na verdade, todos os pontos da nossa primeira parte da aula de hoje, que é precaução padrão, né? Assim como a lavagem das mãos, tá? Então, hoje a gente vai iniciar falando sobre precaução padrão. O que é a precaução padrão? Vão ser técnicas que a gente vai fazer para diminuir o risco de transmissão de micro-organismos, né? Para a gente não se infectar, né? Micro-organismos que a gente conhece ou desconhecidos também. Então, o que significa? Sempre que eu for lidar com um paciente, né, ele estando
internado já, ou ele chegando naquele momento lá no hospital, na enfermaria, né, na emergência, independente do estado dele, se você olha para o paciente, ele não tem nenhum corte, ele não apresenta nada que você acredite que ele vai te transmitir nada. Ele tá assim, você olha para ele e acha que ele não tem nada. Não importa, você vai utilizar aí as precauções padrão, né? Que o que é essas precauções aí? Antes de você ir pegar naquele paciente, de você fazer, né, o seu atendimento, lavar as suas mãos, fazer uso dos equipamentos de proteção individual, que são as luvas, a máscara, o avental, o óculos de proteção, né? Tudo isso para você evitar de se contaminar, né? Por quê? Não é porque o paciente não está apresentando nada assim visível que vai te contaminar que ele não possa o fazer, né? Então, o nome já está dizendo, a gente vai se prevenir, tá? Isso é muito importante a gente ter em mente, né? Para que a gente não cause nenhum transtorno, nem para você mesmo como profissional, nem para os outros pacientes, tá? Então, nunca vá atender um paciente que não apresente nada na pele, tá falando normal, não tem nenhum tipo de sangue, né, secreção, pus, nada na pele, aí você vai pegar nele, não tá com nenhuma secreção, não tem sangue, não tem nada na pele, eu vou administrar aqui sem luva, jamais, tá? Então, se tiver lá na prova uma perguntinha para vocês, falando aí para vocês descreverem o que é a precaução padrão, é simplesmente dizer que são técnicas que juntas tentam reduzir o risco de transmitir os micro-organismos, né? Diminuir o risco de infecções conhecidas ou não, né, dentro do hospital, tá? Então aí a gente tem algumas indicações. Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Tá. Eu tô. Beleza. Então aí a gente tem duas indicações, né, 2 pontinhos de indicação de quando utilizar aí nessas precauções padrão, tá? Então a gente vai utilizar aí para manusear todo e qualquer paciente, né, independente do diagnóstico dele, tá? O paciente tá com a gripe, não importa, a gente vai tomar essas precauções, tá? Manipulação de sangue, fluidos corporais, secreção, excreção, pele não íntegra e mucosa, como eu falei, né? Não vai fazer nada muito invasivo no paciente, vai ser alguma coisa assim, é na pele do paciente, não importa, tá? Não importa qual é o diagnóstico do paciente, qual é o procedimento que você vai fazer, você vai se proteger, tá? Isso aí é uma questão de segurança de verdade, tá? Porque a gente nunca sabe. E aí a gente tem um tópicozinho das principais precauções padrão, né? Que são aquele top 5, né? Lavagem de mãos sempre vai estar em primeiro lugar, tá? Sempre lavar as mãos, higienização das mãos. Ontem a gente falou como que faz a higienização correta das mãos, né? A utilização dos EPIs, né? Que são as luvas, o avental, o óculos, a máscara, né? Cuidado com os materiais perfuro-cortantes. Sempre, durante esses dias que eu estava falando com vocês aqui, eu repito e vou repetir quantas vezes necessário. Cuidado com as seringas, tá? Nada de andar com a seringa de um lado para o outro na mão. Seringa a gente transporta na bandejinha, tá bom? Então, muito cuidado. E cuidado até quando você vai tirar a tampinha lá da agulha, faz, né, a injeção no paciente, aí você vai tampar a agulha. Muito cuidado, às vezes não presta atenção e você se fura. Gente, cuidado. O ditado é, não se fura, pelo amor de Deus, tá? Então, vocês, o maior cuidado que tem que ter é, não se fura. Tampa direitinho, presta atenção quando estiverem lá no estágio, tira a tampinha direitinho, carrega direitinho para não deixar cair, para não se furar, para não se cortar,
tá? Porque além de você estar desperdiçando o medicamento, você pode, né, tá aí se contaminando. Você não sabe o que aquele paciente tem, né? Então você faz lá, administra um medicamento no paciente, na hora de você tampar, né, a agulha para poder descartar lá na caixinha de perfuro cortante, você erra a tampinha e acaba se furando. Aí você pode se contaminar, né? Então presta bastante atenção, não se furem e não se cortem, tá? E a questão de imunização, né? Ocorre aí o processo de imunização. Quem tá pagando matéria aqui e já é mais avançado, já tá fazendo estágio, sabe que para ir para o estágio precisa estar levando a cópia da carteira de vacinação justamente para a coordenação, para o colégio ter certeza de que vocês estão indo protegidos para o estágio, né? Porque isso é um método de precaução padrão. Vocês precisam estar imunizados caso aconteça algum acidente no estágio, né? Para vocês já estarem aí, né, imunizados. E aí é hepatite B, influenza, né? E DT, difteria e tétano, né? Então, antes de ir para estágio, vocês precisam estar tomando aí as vacinas para se proteger. E não é só a enfermagem, a radiologia também precisa estar tomando, né, essas vacinas aí, que são métodos de precaução padrão, tá? Professora, Oh, eu tenho uma dúvida sobre isso, a imunização. É o CTA que eles providenciam ou a gente tem que ir num posto? é só ir no Pra... posto. Essa questão de imunização é você vai no posto, leva sua carteira de vacinação, diz: olha, eu sou aluna da área da saúde, eu vou começar o meu estágio e eu preciso da vacinação de ISA, as vacinas, né? Aí a moça vai olhar a sua carteira de vacinação e vai ver se tá na época certa, né? Porque a gente vai já ver aqui algumas vacinas e como que é o esquema de imunização. Se você já tiver que tomar a segunda dose, aí ela vai fazer e assinar né, lá na sua cadernetinha de vacinação. Se você já tiver tomado, ela diz: não, você já tem aqui e tá tudo certo. Só isso. Aí você tira a Quais cópia e são leva as lá. vacinas mesmo? Oi? Quais são as vacinas mesmo? É a de DT, difteria. Obrigatório. São 3: difteria e tétano, hepatite B e, se eu não me engano, é a de influenza. Tem alguém aqui que já tá fazendo estágio? Eu tô, mas eu não me lembro não das vacinas. Eu sei que é 2, se eu não me engano. É a DT, eu sei que a hepatite B e a DT são. Hepatite B e a DT, tá? Que é a difteria e tétano. Na verdade, a gente toma essas 4 mesmo, professora, que a senhora falou, Isso, antes de ir pro estágio. exatamente. Porque precisa se imunizar, fazem parte da precaução padrão, né? Professora, tive uma dúvida minha, porque assim, eu tomei as 3 da hepatite, né? Que é 3. Uhum. Aí, as 3 doses. Aí não fiquei imunizada, fiz exame, aí tomei de novo, tive que tomar de novo. Só que eu não tomei a última, não fui mais no posto. Aí eu tenho que tomar de novo. Aí tu tem que ir lá pra ver qual foi o posto que tu foi. Porque assim, a de hepatite B, a gente vai já ver isso daqui. Toma a primeira dose, aí com 30 dias toma a segunda dose e com 6 meses a terceira dose. Foi, mas aí a terceira dose foi em 2020, eu não fui tomar. Ah, entendi. Aí será que eu vou ter que tomar de novo? Passou muito tudinho? tempo. Não, acho que tudo não. Faltou Não, só a porque eu última, tomei né? já. Foi. Tá Acho que bom. não. Pois é, vamos lá continuar. Então, como a gente estava falando aqui das precauções padrão, a gente terminou falando sobre o esquema de imunização, né? E aí, como eu estava falando para vocês, antes de ir para estágio, vocês tomam, né, essas vacinas aí, e todo profissional também faz esse esquema de imunização. É tanto que quando tem aquelas campanhas, né, junto com os primeiros, assim, né, os que têm preferência, são os profissionais da saúde, porque são os que estão mais expostos, né? São as pessoas que estão mais vulneráveis aí, tá lidando com todo tipo de paciente e pode, né, tá pegando aí qualquer tipo de patologia. Então, precisam estar imunizados, tá? Então, além das luvas,
né, a gente precisa usar obrigatoriamente para todo cuidado que a gente for ter aí com os nossos pacientes, né, quando a gente for lidar com sangue, com secreção. Eu já falei isso inúmeras vezes, né, a questão de lidar com o sangue, pode estar aí com a cutículazinha cortada, uma secreção entrar em contato com um cortezinho seu, né, e você acabar se contaminando. A máscara, né, que um paciente pode espirrar, né, ou um jato de sangue, e aí entrar em contato com a mucosa, né, e aí materiais perfurocortantes também, seringa e agulha, cuidado, eu vou repetir isso até a aula acabar, cuidado com agulha e com seringa, tá? E aí a gente vem aí para essa questão das principais doenças dos profissionais da saúde, né? Quais são as principais doenças que os profissionais da saúde estão vulneráveis, né? São várias as doenças que os profissionais da saúde podem adquirir, né, ao longo da sua carreira, né? E algumas, elas podem ser combatidas através do esquema de imunização, com as vacinas, né? E também com os cuidados de segurança. Aí a gente tem a primeira, que é a hepatite B. A hepatite B aí é uma inflamação do fígado, né, causado por um vírus, tá? E aí ela não tem um tratamento específico aí. Então a principal medida, né, é a vacinação, tá? Então ela é indicada aí para todo mundo que trabalha aí em locais de riscos biológicos, né? E aí são 3 doses de vacina que eu acabei de falar para alguém aqui. Aí a gente vai já ver o esquema de imunização, tá? A hepatite C é também uma inflamação do fígado, tá? Que diferente da hepatite A e B, a grande maioria dos casos de hepatite C não apresentam sintomas aí agudos, né? Então eles são muito leves. Então são sintomas aí semelhantes de uma gripe, tá? Temos também a tuberculose. A tuberculose é um caso aí, né, que a gente, além de estar tomando os devidos cuidados de imunidade, né, a gente pode estar entrando em contato com pacientes que tenham tuberculose, e a máscara é um forte aliado para a gente não estar respirando aí, né, é o mesmo ar que o paciente, gotículas que venham no ar, né, e aí a gente pode estar se prevenindo, tá? No Brasil, o número de casos de tuberculose, né, os casos de contaminação dos profissionais da área da saúde é maior do que o número de casos de contaminação da população, tá? Então, a questão de se prevenir, né, é justamente essa questão de isolar a área respiratória. Então, o uso da máscara, tá? Então, agora, além dessa questão de prevenir aí utilizando máscara por conta da Covid, é que vocês estão utilizando uma máscara mais reforçada ainda, né? Que é a N95. Uma máscara mais forte aí, para vocês estarem se protegendo, além de se protegerem aí desses casos de tuberculose, influenza, vocês se protegerem também da Covid, tá? Os sintomas aí da tuberculose são um pouquinho mais graves do que o da influenza, né? Que é uma tosse aí crônica, ou seja, repentina aí, né? Que fica aí por mais de 21 dias. Febre, tá? Geralmente um suor noturno, né? Que a gente fala que chega a molhar o lençol, tá? Dor no tórax, tosse, que chega o peito dói. Fica com perda de peso, tá? E quem tem tuberculose não sente fome, fica sem apetite, tá? Sem disposição. Então, são sintomas que devem ser observados, tá? A influenza, né, que até quando vai tomar a vacina, a gente diz que vai tomar a vacina para influenza, é a famosa gripe, né? Então, é uma coisa aí que é extremamente contagioso, que vai atacar o nosso sistema respiratório, né? Então, aí começa com o estado febril, uma tosse seca, né? E aí vai agravando,
e a disseminação é bem rápida, né? É tanto que os sintomas são um pouco parecidos com a da Covid no início, e algumas pessoas até, né, no início da pandemia confundiam, né? Tosse, um cansaçozinho, uma febre aqui, né? E aí confundia, tá? Mas agora já tá agravando os casos, né, da Covid, e aí já tá se diferenciando bem, tá? Aí a gente tem um esquema de imunização recomendado para os profissionais da saúde, tá? Então a gente aí no primeiro tópico, a gente tem a vacina contra a hepatite B, tá? No caso, é o que vocês precisam tomar também para ir para estágio. Então, todos os profissionais que vão trabalhar aí, né, na área da saúde, precisam fazer, né, o uso aí dessas vacinas para se protegerem, né? Todos os profissionais que vão lidar aí com sangue, com líquido corporal, com objetos contaminados, né? Então precisam ter aí essas 3 doses. Então a primeira dose você vai tomar, geralmente a gente já tem, né? Na cadernetinha lá de vacina a gente já tem. Quando a gente manda os alunos para ir tomar, é para ver se já tem as 3 doses ou se está faltando alguma, né? Então, toma a primeira dose, a segunda dose toma depois de 30 dias depois da primeira, e a terceira dose depois de 6 meses após a primeira, tá? Então, a vacina contra a hepatite B são 3 doses, tá? Já vou adiantando para vocês que a gente tem uma perguntinha sobre isso daí na prova. Então, lembrem-se que a vacina contra a hepatite B são 3 doses, tá? A vacina contra a influenza, contra a gripe, né? Ela é recomendada aí para os profissionais que entram em contato com pacientes de alto risco, profissionais da saúde que tenham mais de 65 anos, né? E deve ser tomada aí antes da estação de pico da influenza. Tem uma estação aí que é entre abril e maio, tá? É contraindicada para pessoas que apresentam reações aos componentes de ovo e no primeiro trimestre da gravidez, tá? Vacina contra sarampo. Todos os profissionais de saúde que não têm anticorpo contra sarampo. Ela é contraindicada para os pacientes que possam apresentar reações anafiláticas ao componente de ovo, a gelatina, neomicina, e contraindicada para pacientes, né, no caso aí, grávidas. Rubéola, todos os profissionais de saúde, né, indicado aí uma dose em via subcutânea, é considerada aí suscetível todo aquele que tiver uma sorologia negativa para rubéola. E é contraindicada para pessoas que apresentam reações aos componentes também de ovo, gelatina, e que estejam grávidas, né, para as moças. E aí a gente tem a de tétano e difteria, né, que é a que vocês tomam também, tá? Todos os profissionais da saúde tomam, né, e deve ser tomada aí primeiro na infância. Não sei se vocês ainda têm a cadernetinha de vocês de vacina na infância, mas quando a gente é criança toma de tétano, né? E aí depois a gente só vai fazendo reforço, né? Depois que a gente fica adulto. Então a primeira a gente toma quando é criança e a cada 10 anos a gente vai tomando um reforço, tá? Então, ou geralmente ninguém fica prestando atenção em vacina assim, né? Mas os profissionais de saúde precisam estar atentos aí à caderneta, né? E geralmente a população em geral só vai atrás de tomar novamente a de difteria e tétano quando se fura ou se corta alguma coisa assim, aí toma, né, com medo de pegar tétano, alguma coisa assim. Mas vocês, como profissionais aí da área da saúde, fiquem ligadinhos, tá? E fiquem de olho na cadernetinha e a cada 10 anos façam um reforço dessa vacina. No caso, agora quando vocês forem para estágio, vocês vão estar, né, indo fazer o reforço,
né, tomando ela, e aí vai demorar um pouquinho para vocês terem que tomar novamente, tá? E por último, 2 tópicozinhos. Hoje a aula bem curtinha, tava faltando só esses 2 tópicos. A gente vai falar sobre alguns programas aí para cuidados, né? O primeiro é o Programa de Controle da Infecção Hospitalar, né? A PCIH. É um programa aí, na verdade, é um conjunto de ações, né? Que visa aí diminuir os riscos de infecção hospitalar. E para que isso aconteça, né? Os hospitais, eles precisam formar aí as comissões de controle de infecção hospitalar, que é o que forma aí a CCIH, tá? Então, todo hospital, né, ou clínica, qualquer lugar que mexa aí com a saúde, precisa de uma CCIH, tá? Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Depois eu vou fazer uma comparação e vocês vão entender melhor, tá? Então, a CCIH é um órgão que vai cuidar aí dos hospitais, fazendo o controle desde o ar, da água, de tudo, para evitar ao máximo o risco de infecção hospitalar, de evitar aí, né, que os seus pacientes tenham infecção, tá? Então, a CCIH, ela é composta aí totalmente por profissionais da área da saúde, sempre de nível superior, né? E quem forma aí, estrutura esse grupo aí, quem vai definir quem forma a CCIH é a direção do hospital. Então, assim, existe o diretor do hospital, que é quem manda lá, e abaixo dele vem a CCIH. Então, a CCIH, ela manda em tudo lá dentro do hospital também, tá? E o diretor do hospital, ele precisa ser membro da CCIH também. Ele precisa fazer parte e estar integrado aí na CCIH, entender como que funciona, para poder, né, controlar aí os riscos de infecção hospitalar dentro daquele ambiente, tá? Então, os membros, eles precisam ter aí um serviço médico, um serviço de enfermagem, um serviço de farmácia, precisa ter do laboratório de microbiologia e de administração. Só um pouquinho, gente. E aí, o que vocês querem, velho? Então sai logo. Pronto, vocês estão me ouvindo? Oi. Sim. Vocês estavam ouvindo quando eu estava falando sobre o serviço médico? Só tá falando da CCIH, Sim, que os membros precisam ter o serviço médico, serviço de enfermagem. Sim. Tá. Então, dentro desse grupo aí que forma a CCIH, eu tenho que ter o médico, eu tenho que ter o enfermeiro, eu tenho que ter o farmacêutico, né? Eu tenho que ter um administrador. E quem vai comandar aí, né, a CCIH tem que ser um médico infectologista, que é quem vai entender aí dessa questão de infecção hospitalar. Nada mais justo, né, do que um médico infectologista, tá? E aí, geralmente, de acordo com a capacidade do hospital, né, se for menorzinho, aí vai ser menos membros, vamos dizer assim, né? Quanto maior o hospital, mais membros. Então, vou ter, no lugar de um médico comandando, eu vou ter 2, 3. Então, a gente vai aumentando a quantidade aí, né, de médicos infectologistas no comando. E aí, a gente vai aumentar o número também de enfermeiros, de farmacêuticos, né, de administradores. A gente vai aumentando de acordo com o tamanho e o porte do hospital também, tá? Então, a gente tem aí hospitais que
tem pacientes críticos, né? Aí a gente precisa de uma CCIH que seja um pouco mais crítica também, vamos dizer assim, né? Com medidas mais críticas, tá? Aqui a gente tem o que a CCIH do hospital tem que fazer, né? Então, o que esse grupo aí de profissionais deve fazer dentro do ambiente hospitalar? Eles vão aí fazer um programa de controle de infecção, vendo quais as necessidades daquele hospital, daquela instituição, né? E buscar alternativas para solucionar esses problemas, tá? Vai fazer também implantação aí de sistemas de vigilância epidemiológica, né, das infecções hospitalares. Vai fazer a capacitação do quadro de funcionários, dos profissionais da instituição, tá? Vai fazer a investigação, né, quando tiver casos de infecção ou quando tiver surtos de infecção, então ele vai tomar a iniciativa de fazer, né, essa investigação, vai elaborar, divulgar e, né, fazer os relatórios aí desses casos, tá? E sempre vai estar cooperando com o setor de treinamento, né? Ou mesmo vai se responsabilizar pelo treinamento, né, dos funcionários e dos profissionais desse local, desse hospital, né, com relação a essa questão de infecção hospitalar, tá? Então, essa é a função da CCIH, cuidar para que os riscos de infecção hospitalar sejam minimizados. A gente não diz, né, acabar totalmente, porque isso é meio que, né, não dá para dizer que vai zerar, mas pelo menos minimizar o máximo, tá? Então, é isso que a CCIH faz. Aí nós temos a CIPA, né? A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A CIPA, ela tem em qualquer área de trabalho. A CCIH, a gente está falando de infecção hospitalar, então a gente está falando da área da saúde. A CIPA a gente tem que ter em qualquer área de trabalho, no hospital, na empresa de arquitetura, seja qual área for, tá? E na CIPA, no caso, quem vai fazer parte dela, né, quem vai dizer quem vai fazer parte dela são os próprios funcionários daquela empresa, tá? Já no caso da CCIH, como eu falei para vocês, quem vai decidir quem é o que manda, qual é o médico infectologista que vai ser o comandante, quais são os enfermeiros que vão fazer parte, é o chefe, né, do hospital, é ele que vai nomear. Já na CIPA vai ser feita uma eleição, uma votação, tá? É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Essa comissão aí vai ficar verificando permanentemente o local de trabalho, vai tentar minimizar os riscos, né? Garantindo aí um ambiente de trabalho saudável, né, para todos os funcionários. Então ela vai oferecer aí o uso de máscaras, os exaustores, né, botas de borracha, dependendo do local de trabalho, luva, né, qualidade de ventilação, iluminação, limpeza, tudo isso é oferecido aí pela CIPA, tá? Então, isso que eu quero que vocês entendam. Eu preciso que vocês me digam se vocês estão entendendo. CCIH, a gente trata de infecção hospitalar. Quem nomeia as pessoas que estão dentro da CCIH é o chefe do hospital. E a CIPA é uma organização que precisa ter em qualquer área de trabalho e é feita uma eleição. E quem participa são os próprios funcionários de dentro da empresa. Vocês entenderam? Sim, entendi. Beleza, porque isso aí às vezes é ruinzinho da gente entender. Então, basicamente é isso. A gente tem, assim, umas obrigações do empregador, que é o dono da empresa, né? Então, ele tem que proporcionar aí para os membros dessa comissão os meios necessários que eles precisam aí, né? Para garantir a qualidade de trabalho dos outros funcionários, né?
para eles fazerem a tarefa deles. E os empregados, eles têm a obrigação aí de participar da eleição dos representantes, de colaborar com a gestão, né, de trabalhar, de buscar aí melhorias, né, eles precisam identificar os riscos aí no ambiente de trabalho e se identificarem os riscos, eles precisam buscarem alternativas, né, para minimizar esses riscos ou zerar, né, elaborarem aí ações preventivas, precisam fazer aí reunião, né, com todo mundo, discutir as situações de risco que eles identificaram, tá? Eles vão divulgar para os trabalhadores aí informações sobre segurança, sobre saúde no trabalho. Tudo isso é obrigação das pessoas que fazem parte da CIPA, tá? Além disso, eles têm que divulgar aí o cumprimento das normas regulamentadoras aí que são relacionadas à segurança e à saúde no trabalho, tá? Tudo isso são obrigações dos empregados. E é isso, gente. CCIH, uma organização que busca minimizar os riscos aí de infecção hospitalar, então é no ambiente hospitalar. Quem nomeia os componentes da CCIH é o chefe, né, do hospital. Quem fica aí, o superior da CCIH é um médico infectologista, tá? E quem participa da CCIH sempre são profissionais da área da saúde, onde o supervisor geral sempre tem que ser um médico infectologista, acompanhado dos enfermeiros, farmacêuticos, às vezes tem biólogos, dependendo do tamanho do hospital, o número de profissionais da saúde aí aumenta mais, tá? E a CIPA a gente precisa ter em qualquer área de trabalho, tá? Seja ela no hospital, em empresas, mas geralmente a CIPA ela tem empresas com muitos funcionários. A CCIH, numa clínica pequena que seja, ela precisa existir, né? Porque o risco de infecção existe num local pequeno que seja. Já a CIPA, que é o cuidado na segurança do trabalho, geralmente empresas pequenas, cuidados ali entre os próprios funcionários já dá para garantir. Empresas grandes, acima de 500 funcionários, que precisam mais dessa organização maior aí que a CIPA proporciona. Tudo bem? Professora, Oi. com relação à empresa, vamos supor, no setor administrativo, que não tem nada a ver com a área da saúde, a CIPA vai ser contratada por uma equipe? Como é que é? Porque a senhora falou que os participantes da CIPA são trabalhadores, né? Os participantes da CIPA são os próprios funcionários da empresa. Com relação, assim, tipo, tomar vacina, um tempo que eu trabalhei na empresa, eu lembro um pouco dessa CIPA aí. Aí vieram profissionais, né, de fora para aplicar a vacina na gente. É isso que eu tô querendo saber. Porque o setor que eu trabalhava não tinha profissionais da área da saúde, era uma empresa de venda de frigoríficos. Entendi, mas essa questão aí da CIPA, ela não vai cuidar dessa questão de vacinação. É como eu tô te falando, ela cuida dos riscos ocupacionais, ou seja, dos riscos que o trabalho dentro da empresa podem causar, entendeu? Por isso que buscaram profissionais de fora para fazer a imunização dos funcionários, para fazer a prevenção da empresa, tá. Entendeu? Agora eu entendi. Obrigada. De nada. E o bom, né, professora, que não, funcionário da CIPA, ele não pode ser demitido por 2 anos. Isso, boa lembrança. O funcionário que ele é eleito na CIPA, ele fica 1 ano fazendo parte, né, se inteirando de tudo. O 2º ano ele fica tomando conta de tudo, e nesse período de 2 anos ele não pode ser demitido, não podem mexer com ele. Mais alguma dúvida? Não? Então é isso.